proposta aqui deixa eu só começar o REC ali, pronto, foi, bom dia para quem termina a gravação no Meet. A proposta era, se vocês quiserem, eu não insiro mais nada novo hoje, a não ser a parte de derivadas sucessivas que eu estou pedindo e a parte de L'Hopital, que embora vocês já tenham ouvido falar, era legal fazer também, e tem bastante pergunta lá na atividade que dá para fazer por L'Hopital. E depois eu dou todo o tempo que vocês precisarem para fazer as questões em aula e aproveitar que eu estou aqui e fazer as perguntas que vocês quiserem, desde que eu não dê a resposta da atividade. Ou então, cada um faz depois no seu próprio tempo, aí cada um se vira no tempo que tiver disponível, e aí eu toco o barco emendando já as próximas matérias que eu preciso. A única coisa que eu quero é que vocês me posicionem do que vocês precisam nesse momento da minha ajuda, tá? Precisa que eu não... Se eu não parar, beleza, vocês arrumam um tempo e fazem. Se eu parar, ótimo, vocês vão aproveitar o tempo. Preciso só que vocês se manifestem aí. E aí cada um pode se manifestar livremente à vontade. Olha que bonitos pássaros aqui. Quase pedindo para parar os passarinhos lá fora. Vamos lá, vamos compartilhar a tela? Ó, compartilhando tela. Deixa eu só dar um bom dia aqui na câmera, né? Para quem... Eu só dei um bom dia para a Luma, né? Que foi a primeira a chegar aí. Cadê vocês? Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Ó. Aí. A gente podia fazer uma dublagem, né, Andresa? Ai, professor, eu nem sei qual eu prefiro. Ah, Victória, Bora. Victória. Né, Andresa? Já pensou? Eu falo a palavra e você emite o Demorou. som. Ia ser da hora. Vamos, vai. Vai. Um, Ai, dois, professor, três e vai! hoje é dia de Gatorade. Cara, procurei um Gatorade, fui fazer corrida essa semana de manhã, velho. Fui deixando o pulmão pelo caminho, peguei na volta, né? Pelo SAMU. Aí, fui na padoca ver se tinha um Gatorade. Não achei, velho. Um Gatorade na padoca. Tá em extinção, né? Não achei. Aí, tomei suco de laranja. Olha, não sou mesmo. Não sou mesmo. Vamos lá? Professor, nem sei qual eu prefiro. Melhor dar um tempo hoje, deixar a matéria para a próxima aula. É, Sandro, também acho. Ah lá, Luma. É, meu, falar para você. Não é Posso fácil fazer uma não. pergunta? Claro Essa que última pode. parte que você falou, aí beleza, aí meio que acaba a V1, certo? Aí, Atividade, isso. beleza. Porque assim, eu acho que o prazo é até a semana do dia 12 até o dia 16, né? Que é as provas da AV1. Isso? Isso. Então, É que assim, eu vou. cada um tá deixando, tá fazendo em seu, cada um no seu momento. Alguns já até fizeram Sim. e tudo mais. Então, o que Aí, está acontecendo? É, o lançamento tem que ser feito até o dia 20. Então, por isso que eu estou parando no dia 16, tá? entendi. Show. Aí, o que, que eu posso te propor, então? Não sei se você concordar, porque a gente ainda tem a aula de hoje e ainda tem a aula do dia 9. Então, se você preferir ou suspender, tipo, a aula hoje só passar a explicação, ajudar e tudo mais, e a do dia 9 você falar a outra parte que falta. Ou ao contrário, tipo, Não, hoje. na verdade, o que falta, eu mato agora. A Ai, minha preocupação, sabe qual é? O que falta o que falta sim, alguns já até fizeram, né? A Luma mesmo, acho que a Luma pode falar bem. A gente conversou muito por mensagem, por e-mail essa semana, aqui no Canvas, né? Então a Luma ela pode dizer bem onde está o problema de resolução. E aí, Andresa, sabe qual era a minha sugestão? Por que eu queria dar o plantão hoje? Porque depois a gente não vai poder parar, a gente vai estar em outros assuntos, né? Lá daqui a verdade. uma aula ou daqui a duas aulas. E Sim, aí certeza. nem cabe, nem vai caber mais voltar para falar de limite, por exemplo, tá? Então, minha sugestão era, eu dou uma bela passada pela atividade hoje, aí vocês vão se ligar se precisam estudar alguma coisa ou não. Eu não entraria com nenhuma novidade mesmo, novidade zero bala, não entraria nenhuma. Embora nem tenha mais tanta novidade zero bala, mas tem matéria que vai começar do zero e não está nessa atividade. Então, não vejo muito porque hoje eu falar dela. Posso falar na próxima, como você falou. Mas não depende de mim, né? O professor, nessa hora, ele vai atropelar vocês e um abraço. A minha preocupação é com aquele aluno que não está com tempo nem de abrir a prova, né? Isso me dá um pouco de medo.
Tipo eu. Não, Então. beleza. Então, o que Mas que eu posso. no seu caso, depois que terminar essa passada de vistas aqui na atividade, eu quero te ouvir para saber se você realmente vai precisar parar ou não, tá? Outra coisa que eu quero de vocês eu abri, pensando na Luma mesmo, de tanto que eu conversei com ela essa semana e vendo ela tentar e errar e acertar, eu abri para uma segunda tentativa, tá, ô Luma? Então a ideia. Não, não é o meu, não, velho. O meu tá de boaça. O microfone eu uso para cantar ele no karaokê, mano. Tô de boaça aqui. É aí, velho. Ó, outra coisa, galera. Aliás, não tem nem o que eu possa fazer, viu, o Arthur? Talvez me diminui o volume, não, já tá bem baixinho, ó. Ó, eu ia falar, mano? Assim, da segunda tentativa, ó. Da segunda tentativa. A ideia da segunda tentativa, pensei em tudo que a aluna trabalhou essa semana, é o seguinte: faz a primeira tentativa, vai te dar uma nota. E aí o sistema vai falar, ó, você tirou tanto. Eu estou abrindo para uma segunda tentativa, e aí você vai ficar com uma nota maior. Onde está o problema? Você não consegue ver, só eu consigo, né? Saber onde você errou para você ir lá corrigir e tentar aumentar a sua nota, tá? Eu até posso fazer isso para alguns alunos que forem me mandando essa, essa dica mais rápido, né? Sei lá, subiu a primeira tentativa, tirou 3. Então a pessoa ainda tem 4 questões para acertar. Então, onde estão essas 4 questões, né? A gente vê onde errou, não onde acertou. Ah, ótimo, melhor ainda, melhor ainda. Ah, mas aí, Luma, se você sabe onde errou, você sabe onde você acertou. Como assim? Então, melhor ainda, se você sabe onde você errou, aí você vai lá e corrige e tenta na segunda tentativa. Beleza? Eu fiz isso pensando em você, Luma. Eu nem sei se foi a melhor opção ou não. Mas como eu vi você ralando e bastante essa semana, eu acho que valeu a pena, pelo menos para você, você que eu vou ajudar. E aí eu acabo ajudando mais gente ao mesmo tempo também, tá bom? Mas a galera tem que começar, né? Bom, ó, vamos lá, rapidão então, rapidão. Antes de eu vir para cá, dar aquela passada bacana na atividade, está aqui na tela, tá? Não, eu liberei a. Liberei, né? Já está apresentando aqui? Acho que já. Já. Ó, aqui no Canvas eu tenho. Aqui no Canvas eu já tenho a atividade, tá vendo a amostra aqui, tá? E aí, eu vou passar uma a uma. Eu fiz algumas alterações, tá vendo? Tinha um gato aqui nessa pergunta, ó. Ele falava do valor do limite da função para x igual a 2. Não, cara, x igual a 1, né? Que aqui é um umzinho, ó. É aqui que me interessa, não no 2. Isso pode ter levado alguém a errar, por isso que eu tô te dando lá uma segunda chance, tá? Bom, vamos falar antes, então, de derivadas sucessivas e vamos falar de teorema de L'Hopital? Vamos refrescar essa memória? Vou pegar uma folha em branco aqui, ó. Gente, vai tá muito calor aqui onde eu tô, velho. Tá tudo aberto. Hoje vai ser. Acho que eu tô exatamente de costas para a parede que por onde o sol bate agora pela manhã. Por isso que eu desliguei a câmera, senão a gente vai ter sérios problemas de um professor suando na tela. Ó. Professor, Opa, quem me chama? Alô? eu, Oi, eu quem? eu acabei de abrir minha prova. Eu quem? Eu, Oi, Matheus. Matheus. Matheus, senhor. Eu acabei de abrir minha prova e essa questão continua como x igual É a porque 2. Se eu ela colocar a só vai resposta ser da... corrigida quando você abrir a segunda tentativa. A primeira, ela não modifica online, entendeu? Não adianta eu modificar para que você veja instantaneamente. Você só consegue na segunda tentativa. Deu para entender? Entendi. Então, provavelmente Obrigado. você vai tentar responder ela com o 2 mesmo É, aí, já fica a dica. E aí, sobe a primeira tentativa. Se for 5 ótimo, beleza. Aí já nem precisa subir a segunda. Se não for 5 abre a segunda tentativa e tenta ver se você chega no 5, tá? E que nota foi, só para eu saber? Você pode falar ou não? Deixa quieto. tá bom, obrigado. Você sabe a nota?
Eu não entreguei ainda. Tá. Eu não entreguei a primeira Ah, tentativa. tá. Entendi. Você só vai saber quando você me entregar a primeira resposta. Sim, o Jaque, é um sim, tá? É onde tá passando aquele tracejado. Mas vamos falar do que eu preciso falar de novidade hoje, ó. Então, tudo começa, tem muita coisa lá naquela atividade que fala para mim sobre derivadas sucessivas, tá? E aí, quando a gente fala de derivadas sucessivas, escreveu, não? Derivadas sucessivas, então, trata de... A gente vai fazer mais de uma vez. O teorema de L'Hopital está aí justamente para tratar disso. Então, vamos lá, ó. Primeira questão para vocês é a seguinte, então. Eu quero uma função chamada y igual... Deixa eu já aproveitar e revisar um pouquinho de derivação também de trigonometria. Vamos pegar uma fácil aqui, ó. Y igual ao seno de x. Bem fácil. Vocês pegarem aquela tabela que eu sugeri na aula passada, é uma boa. Procura aí seno de u, abre essa tabela, deixa ela aí em uma das telas para você. E a gente vai fazer a primeira derivada. Ó, a primeira derivada. O que a gente chamava apenas de derivada, daqui para frente eu vou chamar de primeira quando eu precisar fazer mais de uma derivada, tá? Vocês só devem fazer a primeira derivada em todas as questões que forem pedidas para vocês. Se perguntar, calcula a derivada da função, você vai lá e calcula uma única vez, ok? Quando for pedido para você derivadas sucessivas, vai aparecer indicado, ó, agora eu quero que você derive 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, ok? Quando a gente vai falar de esboço de curva, por exemplo, na próxima aula, aí eu estou falando da segunda derivada só, então está implícito que eu preciso da segunda. Então, em vários dos momentos, você não tem que fazer uma segunda derivação, não, tá? Na maior parte das suas respostas, é a primeira derivada que a gente está tratando. Então, bora lá. Tudo começa aqui, então, ó, y'. Quem é a derivada do seno de x? Bom, eu faço a derivada do x, que é 1, faço a derivada da função seno, que é cosseno, do próprio arco x. Bem, e um cosseno é cosseno, né? Vamos para a segunda derivada. Bom, agora do que eu estou falando? Ó, a segunda derivada, eu já não estou olhando mais para a função seno. A segunda derivada é a primeira derivada dessa que eu derivei já uma vez. Então, eu só olho para essa aqui e derivo. Então, de novo, uma derivada. Só que eu chamo ela de segunda derivada, porque veio lá da função seno de x. Eu vou derivar a função cosseno agora. Bom, esse 1 é constante multiplicadora, se você quiser repetir, repete, tá aqui, ó. Não vai alterar nada, né? Derivo o arco x, 1 de novo. Derivo cosseno. Então, agora eu tenho vezes aqui menos seno do arco x. Então, quem tiver aí com a tabela na mão, vai ver que a derivada do seno é cosseno, é o linha, né? Que depende da derivada do arco. O linha seno do arco. A derivada vira o linha cosseno do arco, né? Então, a função é seno de u. A derivada é o linha cosseno de u. E aí você olha agora na derivada, a função é o cosseno, e a derivada dela vai ser o linha menos seno de u. Vamos derivar mais uma vez. Terceira derivada, ó. Terceira derivada. Repete a constante multiplicadora. Vou deixar esses caras aqui na frente, enquanto não precisar deles, tá? Ó, deriva o x para mim. 1. Derivei lá dentro. 1. Agora deriva a função seno. Bom, derivar a função seno é cosseno. Como eu já tenho esse menos carregando ele aqui na frente, carrega ele também. Então, derivada da função seno é cosseno. Olha lá. E por fim, só mais uma última derivação dela, para vocês verem onde vai cair.
Vamos fazer uma última derivação. Aqui falta um tracinho. Agora sim. Ó, eu estou na quarta derivada da função seno. Quarta da função seno. A gente vai parar de colocar risquinho aqui, tá? A gente começa a colocar um 4zinho, um 5, pequenininho, subscrito, para você saber do que se trata, qual que você está fazendo, tá? A gente coloca ele no subscrito para ele não virar potência. Então, vamos lá, ó. Essa é a quarta da seno. Essa é a terceira, se fosse a do cosseno. Essa é a segunda, se fosse a do menos seno. E essa vai ser a primeira, em se tratando de menos cosseno. Então, bora. Repete a constante multiplicadora. Repete o número que está aqui na frente. Não importa que número seja. Repete. Agora, vamos lá. Menos. Não, antes do menos, vai. Deriva esse x. Deriva o x. Então, a derivada do x é 1. Agora sim. Repete o menos. E agora deriva cosseno. Bom, a gente viu que se derivar cosseno é menos seno. Então, menos que multiplica, menos o seno de novo. Olha lá. Eu estou deixando desse jeito mesmo, escrito, porque na prática é isso que vocês estão fazendo. E olha que maluco tudo isso. Vamos resolver tudo isso aqui, ó. Quanto dá? 1 mais seno. 1 vezes mais vezes seno. É seno. Então, tudo começou em seno e vai terminar em seno também. Olha lá. Com 4 derivadas, você volta à função original. Então, você tem y, é cíclico, Eu fico né? pensando quem inventou esse cálculo. É cíclico. Então, deriva seno. Que brisa da pessoa. Cara, pode chamar, pode colocar Leibniz, pode colocar Newton. Tem uma galera, hein? Tem uma galera. É século XVII, né, cara? Os caras não tinham redes sociais. Ó, seno, Não tinha o que fazer. cosseno. Falar, mano, vamos derivar logo tudo e vai que vai, mano. Aí vai um. É. Não tem fim. Parece mágica, né? Ó, seno vira cosseno. Cosseno vira menos seno. Deriva menos cosseno, deriva menos seno, vira menos cosseno. Deriva menos cosseno, vira mais seno. Então, eu estou brincando com a função seno para mostrar para você que ela é cíclica. A partir do quarto movimento, ela volta a ser o que era, tá vendo? Mas eu não precisava fazer assim, ó. Vamos pegar uma outra aqui. Um y igual a, sei lá, pode ser x a sexta mais 5x a quarta? Uma pergunta parecida com essa aí em algum momento da atividade, ó. Então, a primeira derivada, ó, a primeira. Então, a primeira derivada vai ser 6, lá tomba e tira 1, lembra? 6x a quinta, mais, aí tomba o 4, multiplica, dá 20, e tira 1 do expoente. 20x a terceira. Agora, eu quero uma segunda derivação. Então, fiz a primeira derivada. Para isso, para muita coisa, isso aqui já é a resposta que você está querendo. Então, fique esperto na pergunta, né? Para muita coisa, é isso que você já está procurando. Ok? Bom, vamos fazer uma segunda derivada. A segunda derivada é a partir de... Beleza, que eu estou fazendo aqui. A segunda derivada é a partir de 6x a quinta. Eu já não olho mais para cima. E o mais legal, eu derivo uma vez a primeira derivada. Então, você não tem que se preocupar em ficar fazendo um monte de cabeça. Você faz uma. Então, eu não estou olhando mais para cá. Eu estou olhando para essa agora, para a segunda aqui, ó. Ou para a segunda linha ou primeira derivada. Faz a primeira derivada, faz a derivada da primeira derivada, ou seja, a segunda derivada. Tombo 5, tira 1. Vamos lá. A segunda derivada é 30x a quarta. Tem uma pergunta dessa lá na atividade de vocês, que envolve ou polinômio ou regra da cadeia, você vai escolher. E aí tomba, multiplica, dá 60. E tira 1 do expoente. Tira 1 do expoente. E aí olha que interessante, era uma x a sexta, deriva uma vez, x a quinta, cai 1 grau. Deriva mais uma vez, 30x a quarta. E assim por diante. Que hora que eu tenho que parar, né? Tem gente que faz essa pergunta para mim. Que hora que eu tenho que parar de derivar? Cara, depende da pergunta que foi feita para você. Quantas derivadas te pediram? Uma. Então, para na primeira. Te pediram 3? Para na terceira. Você não tem que sair derivando em looping, sabe? Igual esse aqui, ó. Você deriva e volta para seno. Não. Pode ser que eu te peça só as 2 primeiras da função seno. Então, vai dar menos seno.
Olha lá. Ok? O que é mais importante aqui? É que você saiba que se derivar seno vira cosseno, se você derivar cosseno vira menos seno. E se você usar a regra da potência numa x a sexta, você chega em 6x a quinta. E assim vai, tá? Derivadas sucessivas. Onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar as derivadas sucessivas para resolver um probleminha que a gente tinha lá no passado. Eu costumo brincar que vocês suam para fazer os limites, até que chega um dia que eu falo para vocês que não precisa nada daquele sacrifício que a gente teve lá atrás, porque a partir de agora, vocês sabem derivar, né? Vamos lá, limite de, sei lá, velho, pode ser, lá na atividade tema de raiz, eu faço já já aqui para relembrar. Pode ser, vamos fazer uma dessa aqui, ó. Uma bem simples, vai, essa aqui. Tomara que não tenha nenhuma parecida lá. Aqui. Ó. Esse é um caso em que você tinha que ficar sofrendo um pouquinho para lembrar a parte matemática. Olha lá. Aqui ainda não tá difícil, né, velho? Aqui ainda tá de boas. Olha só. X ao quadrado menos 49 dividido por x menos 7. Putz, aí o que você ia ter que fazer? Lembrar casos de fatoração. Que caso de fatoração? Nesse caso aqui, um produto notável chamado diferença de dois números ao quadrado, né? Aí o que você tinha que fazer? Você ia escrever de novo o limite para x tendendo a 7. Olha lá. De quem? Bom, isso aqui é x ao quadrado menos 7 ao quadrado. Então, eu posso escrever x mais 7 dividido por x menos 7. Oh, perdão, x mais 7 vezes x menos 7 primeiro, né? A mais b multiplicado por a menos b. Essa é a regra da diferença de dois quadrados. E aí eu vou lá e divido pelo que estava lá embaixo, que era x menos 7. Só vou pôr um parênteses aqui, para vocês verem a igualdade. Isso a gente fez na aula, se vocês voltarem nas gravações, está aqui. Aí revisei lá com vocês some produto, vocês sofreram bem matematicamente. Aí eu falava para você, cancela os iguais, ó, cancela aqui, e aí escreve o que sobra, e no que sobrar você vai lá e troca o limite. Então, depois que eu cancelei justamente o que estava causando o 0 sobre 0, né? E aí você vem aqui e troca. Põe 7 aqui, 7 mais 7, 14. O limite, então, é 14. Beleza. Tá, sem sofrimento nenhum. Até que, hoje, você pode resolver tudo isso pelo chamado Teorema de L'Hopital. O Teorema do Marquês de L'Hopital. L'Hopital, não L'Hopital, tá? Teorema, ele dá gases, mas não é L'Hopital. Teorema de L'Hopital. E é assim que a gente vai escrever, ó. É onde vocês vão parar depois dessa aula aqui. Teorema de L'Hopital. É verdade, se escreve desse jeito mesmo. Teorema de L'Hopital. Ó, o que eu tenho aqui no Teorema de L'Hopital, velho? Ele fala assim, ó que simples que é. Ele fala assim, se você encontrar um limite com uma indeterminação, se for um caso de 0 sobre 0, o que você pode tentar fazer? Usa essa história de derivadas sucessivas que você viu aqui em cima. Deriva a parte de cima uma vez. Deriva a parte de baixo uma vez. Vai lá e troca o 7. Se continuar dando 0 sobre 0, vai lá e deriva mais uma vez. Tá dando 0 sobre 0 ainda? Vai lá e deriva mais uma vez. Até a hora que para de dar 0 sobre 0. Até a hora que você encontra uma resposta, seja na parte de cima ou seja na parte de baixo. Então, vamos lá. Vamos ver pelo Teorema de L'Hopital como seria isso, então. Eu já vou colocar a igualdade aqui. Bom, eu já vi que se eu trocar o 7, fica 49 menos 49, 0. 7 menos 7, 0. 0 dividido por 0, indeterminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e tento o Teorema de L'Hopital. Como é que eu derivo só a parte de cima? Ó, não tem nada de regra de divisão aqui, hein? Eu estou olhando separado uma parte da outra. Isso só serve para o L'Hopital, tá? Olha separado aqui. Bom, eu tenho x ao quadrado menos 49.
Então, deriva isso para mim. Deriva aqui em cima. 2x. Muito bom. Agora, deriva lá embaixo. Bom, lá embaixo é x a primeira. Se eu derivar x a primeira, dá 1. Muito bom. Tá vendo? Não é mais 0 sobre 0. Troca o 7 aqui. Troca o 7. 2 vezes 7 é 14. Então, a derivada dá 14. Olha aí. Ah, não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Só isso. Só isso. É só isso. Deixa eu pegar outros exemplos, ó. Eu vou pegar exemplo de material antigo nosso aqui. Acho que não tá nessas que eu estou usando aqui, não tem. Deixa eu pegar um novo. Vou passar por uma lista que a gente já fez. E vocês sofreram porque vocês não conheciam. Acho que é essa aqui. Vocês não conheciam o Teorema de L'Hopital ainda. Eu nem podia falar de Teorema de L'Hopital na época, porque vocês não sabiam derivar. E eu também não posso enfiar um Teorema de L'Hopital antes da hora. Eu fiz isso com uma turma. Eu faço isso com algumas turmas, porque. Deixa eu ver se é uma lista como essa aqui. Tá falando mais de descontinuidade, né? Queria antes disso. Vamos ver. Mas acho que tá nessa lista mesmo. Só preciso lembrar onde. Que essa só fala de laterais. Não, é uma antes dessa. Tá no material de vocês, inclusive, aí, tá? Eu tô tentando só ver se eu me lembro de cabeça. Limites e continuidades, não é? Lista derivadas, não é lista derivadas. Exercícios limites. Não, essa aqui, ó. Aula de limites. Essa aqui. Lembrei. Vamos lá, vamos ver se ele sobe. Dá uma olhada no que vocês faziam lá, aulas atrás. E se vocês forem buscar nas gravações, vocês vão encontrar esse material aqui. Vamos aqui no final dele, será? Aqui, ó. Aqui, por aqui. Não, com infinito não. Vamos pegar um com. A gente não precisa trocar infinito, ó. Aqui. Aqui, por exemplo. Essa página é bem legal. Troca o 6 aqui em cima. 6 ao quadrado, 36, mais 6, 42, menos 42 é. 6 ao quadrado, 36. 36 menos 18, 18. E 18 menos 18, 0. Acho que é 0 sobre 0 aqui, 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 todos eles. 0 sobre 0. Velho, 0 sobre 0. Aqui a gente fez racionalização. Eu estava lembrando conjugado. Tudo isso eu tinha que falar para vocês. Hoje eu não preciso mais. Letra A. Hoje eu posso falar do Teorema de L'Hopital. Então, deriva a parte de cima. Ó, guarda o limite. Guarda o limite. Gente, eu estou respondendo umas 3 perguntas da atividade só nesse exercício letra A aqui, ó. Guarda o limite, ó. Guarda. Vamos lá. Você trocou o 6 e viu que deu 0 sobre 0. Então, é possível você usar o Teorema de L'Hopital. O que o Teorema de L'Hopital fala? Ó, faz derivadas sucessivas em cima e embaixo, mas na mesma quantidade, tá? Até sair o caso, essa história do 0 sobre 0. Então, bora lá. Derivando aqui em cima. 2x mais 1, né? Só não posso errar as derivadas agora, hein, galera? Olha lá. Deriva x ao quadrado, 2x, deriva x, 1, deriva menos 42, 0. Agora aqui embaixo. Deriva x ao quadrado, 2x. Agora, se você não está sabendo por que essas derivadas são as que eu estou falando, aí você está com um problema maior ainda. Deriva menos 3x, menos 3. E deriva menos 18, nada. Pronto, troca o 6 agora. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Olha lá, já não é 0. E 2 vezes 6, 12, menos 3, 9. 13 nonos, então, é a derivada. Ah, não pode ser. Pode ser. Pode sim. Vamos fazer mais uma? Vamos nessa menos 3 aqui, ó. Vamos nessa de menos 3? Uma dúvida. C. Pode falar. Aí ficou esse 13 dividido por 9, certo? Certo? 13 sobre 9. Aí eu, tipo, eu vejo o valor que vai dar nele ou eu permaneço Não, nele assim? Não, morre assim. Morre Ah, assim. beleza. Morre assim.
Depende muito, é a Luma, né, ou Andresa? Andresa, né? Andresa. Andresa, depende muito, sabe do quê? Se for um teste como o nosso aí de alternativas, você só precisa ver se eu deixei na forma de fração mesmo ou se eu deixei no decimal. Ah, É entendi. a única Tá. diferença. Aqui você já acertou. Se fosse uma prova escrita, né, a mão ali, você já acertou. Mesmo que você errasse um decimal daí para frente, eu não ia pôr errado para você, porque você já fez certo o que tinha que fazer. Ah, mas sempre tem Aqui, aquele professor, né, que vai lá e dá meio ponto só. sempre tem. E desconta, né? O cara quer descontar. Não precisa nada disso. Você já acertou o que tinha que acertar. Você já aplicou o teorema de L'Hopital certinho, você trocou certo, e aí, sei lá, digitou um cara errado na sua calculadora, ou nem estava com o calculador. Cara, não posso te pôr errado. Então, a única coisa que você precisa é, ou você para aqui, ou você vai para o decimal. Tudo depende se aí você tem alternativas para isso ou não. Se você tem que responder na forma de alternativa, tá? Bom, e essa C? Vamos lá. Troca o menos 3, vai dar menos 15 mais 15, 0. Troca o menos 3 aqui, vai dar 9. Troca o menos 3 aqui, vai dar mais 12. Então, vai dar mais 21. E menos 21, 0 também. Você só vai fazer teorema de L'Hopital em casos de 0 sobre 0. Não é 0 sobre 0, não tem sentido usar L'Hopital, tá? Então, bora lá. Usando o teorema de L'Hopital, então, deriva a parte de cima. Derivando na parte de cima, você tem... Bom, vamos escrever o limite? É sempre importante você escrever, saber para quem esse x está apontando. Cara, eu lembro que teve questão dessa aqui que a gente respondeu pelo desenho. E agora, uma simples derivação em cima e embaixo, você resolve. Então, vamos lá. Derivando 5x mais 15. Dá 5, né? Olha lá. Deriva 5x, é x a primeira, tomba 1, multiplica, dá 5. X vai embora. Derivada da constante é 0. Então, a derivada de 5x mais 15 é só o 5. E lá embaixo? Peraí, aqui já é o igual, né? Não, eu tô usando o L'Hopital. Tá certinho o que eu tô fazendo ali. Vamos derivar embaixo. É que como sumiu o x daqui, parece que já era a resposta, né? Mas vai ter um x aqui embaixo agora para a gente poder trocar o menos 3. E se não tiver também, é a constante, é a própria resposta. Vamos lá, vamos derivar. Tombo 2, 2x. Tombo 1, menos 4 e 0. 2x menos 4. 2x menos 4. Agora a gente vai lá e troca o menos 3. Troca só onde tem x, né? Tá vendo? Não é mais um caso de 0 sobre 0, não preciso derivar uma segunda vez. Aí eu vou lá e coloco, então, menos 3 aqui, vai ficar menos 6 e menos 4, menos 10, e 5 dividido por menos 10, menos meio. Por derivada, é muito mais rápido. É ultra ou super rápido. Só que, de novo, eu não podia falar de derivada aqui. Se você voltar nessa aula, o que a gente fez aqui? Provavelmente, um fator comum em evidência, que era o 5. Olha lá. Abre parênteses, x mais 3. Aqui embaixo, o que eu fiz? Provavelmente, some produto. Dois números que multiplicados dão menos 21 e somados dão 4. Então, somados, como o produto é negativo, um deles tem que ser o negativo, né? E como a soma é positiva, o maior deles é positivo. Então, eu tenho 7 e 3 envolvidos aí, né? Então, x menos 7 e x mais 3. Já feitas as trocas de sinal aqui para a forma fatorada. E aí você vai lá e troca. Bom, primeiro cancela, cancela, cancela. Troca o menos 3 aqui embaixo. Vai ficar 5 sobre menos 10, menos meio também. Tá vendo? Os dois resultados são iguais. Cara, eu não consigo tirar esse menu daqui, galera. Os dois resultados são iguais. Menos meio e menos meio. Só que aqui eu dependo de uma fatoração por fator comum em evidência. Aqui embaixo eu dependo de uma fatoração por soma e produto. E aqui eu não dependo de nada, eu só preciso derivar. Ok? Será que se aplica para uma situação de infinito sobre infinito? Vamos ver? Deriva a parte de cima. Derivando a parte de cima, eu tenho 2x menos 3. Deriva a parte de baixo, eu tenho... Nossa, eu peguei um bem ruim para fazer, né? 9x². Ainda é muito grande isso, né?
mais 10x. Ai, 10x menos 6. Ainda está infinito sobre infinito, né? Ainda se encontra infinito sobre infinito. Vamos derivar a parte de cima mais uma vez. Deriva a parte de cima mais uma vez. 2. Deriva a parte de baixo mais uma vez. 18x mais 18. 18x mais 18. Bom, o que você vai fazer? Você vai trocar o infinito agora. Trocou o infinito aqui embaixo, vai ficar 2 sobre infinito. Cara, alguma coisa sobre infinito é zero. É zero. Aqui, para o infinito, obviamente que é mais fácil você usar aquela teoria de maior expoente na parte de cima, maior expoente da variável x na parte de cima, maior expoente da variável x na parte de baixo, e simplificar. Então, corta x quadrado com x quadrado aqui, sobra 1 sobre 3x. Troca o infinito aqui embaixo. Bom, 1 sobre infinito, zero. É mais fácil essa do que o L'Hopital. Mas o L'Hopital também resolve. Agora, olha essa letra E. Olha como essa letra E é complicada. Como é que a gente fez ela na aula? Eu pedi para você fechar aqui, aqui, aqui e aqui. Pedi para você multiplicar pelo conjugado, né? Alguém chama isso aqui de racionalização, também não está errado, não. Ó, raiz de x mais 1 aqui. Multiplica embaixo também pela raiz de x mais 1. Essa racionalização ou conjugado vocês aprendem lá nas séries iniciais do fundamental, ou no médio, quando vocês fazem número complexo. Aí tem a divisão de números complexos, passa por aqui também. Bom, qual é a ideia? Diferença de 2 quadrados, então eu multiplico o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, eu fico com x menos 1. Olha lá. E aqui embaixo, você tem que copiar tudo. O x menos 1, que vai embora, e essa parte da raiz. Foi assim que a gente fez em aula, tá? Conjugado. Só que eu preciso lembrar, né? E aí, qual era a pegada agora? Ó, caraca, tá cada vez mais difícil escrever aqui. Espremeu aqui, beleza? Cancelo, ó, cancelo isso. Isso vai embora, isso dá 1. Então, 1 aqui, 1 aqui. E aí eu vou lá e troco 1 aqui embaixo. Então, fica 1 sobre, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, mais 1 é 2, 1 sobre 2. Fechou. Tá. Mas não tem outro jeito? Tem. É 0 sobre 0? Teorema de L'Hopital, então. O que eu preciso? Preciso saber derivar a raiz. Cara, eu estou respondendo mais uma pergunta da atividade indiretamente aqui, ó. Eu preciso ir para a raiz. O que eu tenho na raiz? 1 e 2. Então, antes de eu sair derivando, faz x elevado a meio primeiro, ó. X elevado a meio, menos 1. Não faz, por enquanto você não fez nada, só tirou da raiz, ó. Para não sofrer. Agora sim, aplica o L'Hopital. Aplica o L'Hopital. Deriva em cima. Bom, derivando em cima, eu tombo o meio. Eu tombo o meio. E vou tirar 1 do expoente. Bom, tirando 1 do meio, meio menos 1 é o mesmo que meio menos 2 meios. O resultado é menos 1 meio. Assim. Derivada do menos 1 é 0, vai embora. O que sobra aqui embaixo? Derivada do x, 1. E a derivada da constante, 0. Ou seja, não preciso da parte de baixo. Minha única preocupação está na parte de cima. Se você vier aqui trocar 1, troca o 1. 1 na base, não importa qual seja o expoente, né, velho? 1 na base, o resultado é 1 mesmo, você concorda comigo? Então, isso aqui dá 1 multiplicado por meio, meio. Olha lá, até uma raiz, que parece que é dificiona de fazer, tem que tombar, tirar 1, tem que tirar da fração, pelo teorema de L'Hopital dá para fazer de boaça. Tá bom? Então, o que a gente fez hoje aqui? A gente revisou derivadas sucessivas, a gente revisou o teorema de L'Hopital, que eu acho que em algum momento eu devo ter falado para vocês ou não. Se eu não falei, fica aí a apresentação. Marquês de L'Hopital e Sala, Marquês de L'Hopital, muito prazer. O teorema de L'Hopital resolve muito, mas muito do que a gente vai fazer na atividade. Canvas, Gabi, Guilherme e Rodrigo, quero saber se está tudo bem aqui. Meet, quero saber se está tudo bem aqui também. Bem menos rolê de continha. Caraca.
Luma Tudo deve ter um certo. vulgo lá na quebrada dela. É vulgo o quê, Luma, na frente do seu nome? Fala, Andresa, minha flor. O que tá pegando? Eu vou derivar aí agora o velho barreiro e o limão. É, você pode chamar isso de derivada, sim, mas a caipirinha vai ser a derivada. A caipirinha é a derivada. Quando você tiver com a caipirinha na mão e eu perguntar a integral da caipirinha, aí você vai dizer que a integral da caipirinha é velho barreiro, açúcar e limão. E gelo. Dá para entender Exatamente. isso? Exatamente. Dá para entender? Eu vi um meme para engenharia de alimentos de derivada do café. A derivada, Ah, o primeiro é o grão do café, certo. aí depois o pó e depois o café expresso. Que aí é a segunda derivada. Isso. Agora, se você quiser entender integral, aí você vai ter que começar a olhar para trás. Você vai adorar isso, Andressa. Eu vou sugerir bastante álcool nessa aula, tá? A gente está aqui Maravilha, ralando, maravilha. a gente está ralando na derivada, não tá? Tô te ensinando derivada, tudo quanto é jeito. Aí daqui a pouco eu vou te perguntar a integral. Sabe o que que é integral, velho? É aquele passo antes da derivada. Aí você vai ter que olhar para a expressão e falar, tá bom. O que eu teria feito para derivar para cair ali? Ó, a sua cabeça vai pirar, velho. Ela vai pirar. Por isso que é legal demais que vocês saibam o que que é uma derivada, tá? Que a gente está indo no caminho do grão para o café expresso, não é? Vai ter uma hora que eu vou te dar o café expresso e vou te pedir o grão. Essa é a pegada, tá? Vou ter que voltar. Professor, explica de novo essa da raiz. Não entendi o que você fez. Ah, sabia. Sabia, Victoria. Vocês travam nessa parte mesmo. Ó, eu vou tentar explicar com essa cor aqui. Ah, com azul você vai entender, né? Que gênio esse professor. Ó, vamos falar só da raiz? Só da raiz. Y igual a raiz, pode ser uma raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica de x à quarta. Você se importa? Ó, quero derivar isso. Antes de derivar, eu quero que você escreva y ainda igual a x a 4 terços. Ok? Na raiz quadrada seria elevado a meio, né? Então, o número de dentro fica com o x, o número de fora vira divisor, vira denominador. Olha lá. 4 terços, aqui seria 1 sobre 2. Vamos derivar. O que que fala a derivada? Ó, então, agora eu estou na primeira derivada, lembra? A derivada. Eu vou tombar o 4 terços, tomba ele aqui na frente, ó. Tomba, tombei. Aí não importa o que ele seja também, tomba ele. No caso do meio, tomba o meio. A sua pergunta está na hora de tirar, né? Então vamos lá, ó. Eu vou deixar escrito o que era 4 terços com esse formato. Só que agora eu tenho que tirar um daqui, Vitória. Vou colocar uma cor bem berrante aqui, ó. Eu tenho que tirar um. Um. Mas como eu estou na forma de fração, se eu colocar um aqui, você vai ter que fazer MMC, ou conhecer número misto, ou tentar colocar numa calculadora e vai voltar como decimal. Cara, tudo isso é um problema. Então, como é que eu prefiro tirar um daqui? Simples. Basta que eu tenha dois números iguais na divisão, né? Isso dá um, você concorda? Então, vamos imaginar que a parte de baixo é quem manda. Imaginar não, é quem manda, tá? É o denominador quem manda. Por quê? Se embaixo for igual, em cima eu consigo subtrair ou somar. Então, o que que eu vou fazer? Eu olho aqui embaixo, no 3, e repito ele. Olha lá. Tá, mas lembra, é um aqui. Tem que ser um. Você tem que tirar um do expoente. Então, coloca 3 de novo. Olha lá. Não parece nada um com o outro, mas são parecidos, são gêmeos. Ó, 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. E aí você vai lá e tira esse 1 agora. O que que eu fiz nessa aqui, ó? Nessa aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tirei 1 na forma de 2 sobre 2, ó. E aí fica 1 menos 2. Menos 1. E aí repete a parte de baixo. Repete o sobre 2. Então, tirar 1 do denominador, do expoente, você vai ter que tirar um de qualquer jeito. Só que, se for uma fração, você olha o denominador da primeira e repete. Então, aqui em cima tem que ser igual por causa do 1, tá? E como é que fica isso aqui, então? Ó, vamos voltar para a derivada. Como é que vai ficar isso? Ainda é a primeira derivada, ó. Y' igual
a 4/3 de quem? Bom, se eu tirar 1 daqui, vai ficar 1/3. Olha lá, só tira na parte de cima e repete a parte de baixo. Subtrai em cima e repete a parte de baixo. 1/3. Posso deixar assim? Não. Você não recebeu na forma de 1/3, né? Recebeu na forma de denominador, de radical, de fração. Ah, expoente fracionário. Você recebeu na forma de raiz. Então, vamos lá. Vamos devolver para a forma de raiz. Como é que fica na forma de raiz? 4/3 ainda. Como é positivo, aí vai uma dica também, ó. Como é positivo, aqui em cima, é mais 1/3. Então, você vai deixar ele lá em cima mesmo. Se fosse menos 1/3, aí você escreveria ele aqui embaixo, no denominador. E aí, como é que ele fica na forma de raiz? 1 fica do lado dele, e o 3 vai para o índice da raiz. Então, você vai ter uma raiz cúbica, olha lá, o 3 aqui fora, de x a primeira, ou apenas x. Olha lá. 1 está aqui e o 3 está aqui fora. Então, a resposta seria, a primeira derivada seria 4/3 da raiz cúbica de x. Tá bom assim? Vou deixar para um print aí, se vocês quiserem. Ok? Ok. Vamos aqui, tudo bem. Victoria, solta um sinal aí para mim, entendeu? Você viu que dá um trabalhinho, né? Mas o trabalho que dá lá, Victoria, é o trabalho de você enxergar a fração, né? Transformar em fração, olhar o denominador e tirar 1, tá? Vamos para a atividade? E sobre, como assim E sobre, o E sobre o E do exponencial? Ah, Matheus, como você começar a usar um termo como esse e aquela palhaçada, Matheus, você tem que perguntar para outra pessoa e não para mim. Combinado? Se você acha que é uma palhaçada fazer uma pergunta para você, não responda. Não responda, por favor. Eu jamais o compararia a um palhaço. Ô Luma, eu não entendi essa história do E barra I. Tá vendo o problema de não nos vermos? Coloca o número. Ah, o elevado a x. Não, mas aí não é um problema do exponencial, é um problema do próprio E. Aí é um problema do número de Euler, tá? E o número de Euler, ele vai estar acompanhado de um E. E o índice da raiz no I. Coloca o expoente do x no E, E elevado a x, e o índice da raiz no I. Cara, eu só posso perguntar o que você está querendo dizer. Coloca o número. É questão do expoente fracionário. É assim. Eu não sei se eu estou entendendo, mas acho que eu vou tentar traduzir, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma fração. Essa parte importante. Se tiver um exponencial lá, como você estava escrevendo ali, se tiver um exponencial, um x aqui, sei lá, um 3 aqui fora, não vai mudar. Isso não vai mudar. Vai ficar e elevado a x sobre 3. E aí a gente não vai derivar apenas pela regra do tombo, né? Eu tenho que derivar a parte de cima e multiplicar pela derivada do próprio e, que é ele próprio. Vamos imaginar que eu queira a derivada aqui, ó. Então, a derivada desse cara seria a derivada de x sobre 3, e a derivada de x sobre 3 tomba 1 e multiplica, é 1/3. Nossa, Luma, eu viajei, não sei nem se é isso que você quer. Ó, deriva a parte de cima, dá 1/3, e deriva a parte do e. Aí é ele próprio, é só repetir. Olha lá. E aí, se você não quiser deixá-lo assim, devolve para a raiz.
O X acompanha ele e o 3 do lado de fora, como estava aqui. Era isso? Era isso. Índice barra índice. Ah, tá. Mas era aquilo do 4 terços, pelo menos? Eu só vi ali o exemplo. Na verdade, não era tão longe, né? Você não queria que eu fosse tão longe. O que você está falando é disso aqui, ó. Espera aí que a Luma está pedindo para eu escrever isso. Ô, Luma, mas esse E, para mim, você viu que ele tem outro sentido? Esse E é outra coisa para mim? Ó, você está falando que aqui é o E e aqui é o I. E aí aqui vira E, aqui barra I. É isso que você está falando? Depois de meia hora eu acho que eu consegui entender. É isso? Tá bom. Tá bom. Mas você viu que aquele E, para mim, já passa a ser um problema, né? A partir do momento que eu mostro para vocês que existe um exponencial, ele é um grande problema para chamá-lo de E, né? Professor, como eu faço a segunda derivação em um caso que toda a equação está dentro do parênteses elevado ao quadrado? Na prova está assim e fiquei confusa. Ó, Victoria, eu vou te dar um exemplo parecido, mas não igual. Ó, vou pegar uma parte vazia. Vamos pegar, tem folha em branco aqui, né? Tem, página em branco, ó. Vou te dar um exemplo parecido e vou responder a pergunta do Matheus também, com um exemplo parecido, ó. O Matheus estava me perguntando a respeito de trocar, depois de derivar, tem que fazer uma troca. E acho que no seu caso também, viu, Vitória? Mas vamos responder a do Matheus primeiro. Ó, o Matheus queria saber que história é essa de f' de zero. O que significa isso aqui? E aí eu faço algumas perguntas para vocês nessa avaliação com respeito a isso. Significa que você primeiro deriva o que tiver que derivar, e na sequência, onde tiver a variável x, você troca por zero. Vamos dar um exemplo. Se eu não estou enganado, lá era um polinômio do sexto grau, né? Aqui não é f' ainda, calma aí. É só f. Entra aqui um pouquinho só, traz o branco. É só f. Então, ainda f de x. Eu tenho f de x, aí pode ser assim mesmo, f de x igual, eu já aproveito e já faço uma derivada aqui, ó, uma derivada de f' de x ainda, e só depois é que eu vou me preocupar com f' de zero. Olha lá. Ok? Então, a única coisa que eu preciso agora é inventar um f de x qualquer aqui, ó. Vou inventar um f de x aqui. Pode ser, sei lá, ln de x ao quadrado. Aí eu aproveito e reviso isso aqui também. Mais e elevado a x. Agora, a sua pergunta, x ao quadrado, vai. Não, x ao quadrado não, acho que a gente já falou disso na aula passada. X ao cubo. A sua pergunta, ô Victoria, é alguma coisa assim, né, ó. É, sei lá, x ao quadrado mais 2, x ao quadrado? Acho que era alguma coisa assim. Posso colocar a terceira aqui? Ó, sua pergunta está aqui e a do Matheus está aqui. Então vamos lá. Bom, por que eu coloquei esse monte aqui? Eu já reviso um ln, reviso um e que tem lá também. E só que lá eu tenho um produto entre eles. Aqui eu tenho uma soma. Então, cara, fazer produto, fazer soma não é muito diferente uma coisa da outra. Cada um tem a sua regra. Para fazer a soma, eu olho cada um separadamente. Nos três casos, eu sugiro que você tenha em mãos a tabela de derivação. Você tem que ter em mãos a tabela de derivada. Por quê? Eu preciso que você lembre como que deriva o ln de x ao quadrado. Então, você vai ter que ter a tabela na mão, que eu já te indiquei. Vai procurar a linha que se encontra a derivada do ln. Vai identificar que está escrito lá o linha sobre u. E quem é o u'? É a derivada do que está aqui dentro. E quem é o u? O que está aqui dentro. Então, a derivada do x ao... Deixa eu só trocar esse zero. Posso colocar outro número aqui? Vai ficar uma divisão por zero ali, não vai existir a resposta. Nesse caso, tá? Nesse caso aqui específico. Não no caso da atividade. Vou colocar um número diferente aqui, ó.
Vou colocar 1 aqui, tá bom? Só para ter resposta, senão vai ficar... Aí lá no final você fala, bom, não existe a resposta. Legal pra caramba. Aqui, ó, 1. Tá, aqui eu... Ó, 1. Bem grande aqui também, já que é pra... Vamos tirar isso daqui agora. Então, se fosse um 0, olha o que aconteceria. Ó, logo de cara, eu já não teria solução por causa do x, da derivada do ln de x. Logo de cara, eu já teria um problema. Então, vamos lá. Deu tempo de vocês pegarem uma tabela aí? A tabela? Então, aqui vai ser 1, tá? Tem pergunta com 1 lá também. ln de x ao quadrado. Então, vamos lá. Como é que eu derivo isso? Toda derivada de ln... Posso escrever do lado a regra, vai? Não custa nada. Queria que você olhasse a tabela, mas enquanto eu ficar lembrando para você, você não vai na tabela. Isso é um problema, né? Ó, ln de u. Vou fazer assim, vai. ln de u. Como é que eu derivo isso? É u' sobre u. Então, só para você saber, essa é y e essa aqui vai ser y', tá? Vai ficar meio confuso para quem enxerga depois. É um ln de u, a derivada é u' sobre u. Beleza. Então, vamos derivar. U', derivada do x ao quadrado. 2x. Sobre, ah lá, tá vendo que não podia ser 0? Sobre o próprio u, que é x ao quadrado. Você pode até querer simplificar aqui se você quiser antes, tá? Não vejo muita vantagem. Você vai ter que trocar, né? Tá vendo por que eu tirei o 0? Ia ficar sobre 0, não ia existir resposta. Mas, agora eu tô na... Ó, por que é mais? Direto, já vamos olhar para cá. Porque como é mais, não tem que fazer o linha, v', nada disso. É só ir direto para a resposta. Deriva a primeira, deriva a segunda. A minha derivada agora é um e elevado a u. E elevado a u. O que fala a derivada do e elevado a u? Você vai fazer o u' e multiplicar pelo próprio e elevado a u. O que eu estou chamando de u? Porque o x ao quadrado, o x ao cubo, o x ao quadrado mais 2x vão ocupar o lugar desse u. Ok? Então, o que eu tenho agora aqui? Ó? Eu tenho que olhar aqui na fórmula, o', vou lá e derivo o x ao cubo, é 3x ao quadrado, e aí eu não posso errar essa derivada, né, galera? Tombo 3, tira 1, e multiplica isso por quem? Pelo próprio e elevado a u. Pelo próprio e elevado a x ao cubo. Ó. Derivei. Tá aí. Cara, tem uma pergunta na avaliação que parece com isso aqui. Mas, agora, Vitória, caiu numa situação aqui que é uma regra da cadeia. Como é que eu faço a regra da cadeia? Eu derivo dentro e eu derivo fora. Então, o que eu tenho nesse momento aqui? Eu tenho que olhar aqui dentro, derivar aqui dentro. Então, abre um parênteses. Eu tenho 2x mais 2, a derivada lá de dentro. Agora eu vou olhar para fora, que é a parte da potência. Vou tombar. E aí, para você, Vitória, no caso daquele 2, você tomba o 2. E o que tiver aqui dentro, você deriva. Então, tombo 3, nesse meu exemplo. Repete. Olha lá, sem mexer. E tira 1 do expoente agora. Tira 1 daqui. Como era 3, vai virar 2. Só um parênteses para você, Vitória. Lá naquela atividade, você vai fazer essa regra da cadeia. Minha sugestão, vai ficar 1 aqui. Distribui todo mundo, tá? A dica é, distribui todo mundo lá. Deixa um polinômio só. E aí você deriva mais uma vez. Lá eu estou perguntando a segunda derivada, tá? Então, se eu perguntar essa segunda derivada aqui, sabe o que eu faria nessa situação? Eu ia distribuir o 3 aqui dentro, primeiro, e depois eu ia desenvolver esse quadrado. Só para não ter que fazer regra do produto. Então, eu prefiro demorar um pouco mais distribuindo e fazer uma regra de potência do que ficar usando de novo regra da cadeia com regra do produto. Aí, ó, a coisa vai longe, tá? Então, eu falei mais coisas do que eu devia aqui para aquela atividade. Bom, parei num momento bacana. Tá gigantesco isso aqui, não tá? Você vai ficar futucando aqui? Não. Por que você não vai ficar futucando? Porque eu tô pedindo para você trocar pelo 1.
Se fosse pelo zero, trocaria pelo zero. A questão é, eu não posso dividir por zero aqui embaixo. Na que o Matheus perguntou, provavelmente não tem essa divisão por zero. Aí vai lá e troca o zero. Como é para trocar pelo 1, onde tiver x eu vou colocar 1. Então vai ficar, já vou multiplicar onde eu puder, tá? 2 dividido por 1 dá 2, concorda? Mais, o que eu tenho aqui? 3 vezes, troco 1 aqui também. 1 ao cubo é 1 mesmo, então vai ficar 3 ao cubo. E ao cubo, né? Olha lá. Peraí, volta aqui que tá errado. É só E. Eu já elevei ao cubo, né? Como eu já elevei ao cubo, 1 ao cubo é 1 e a primeira é 1, tá? Ó, não. Vamos fazer completo. Já estamos aqui, né? Vamos fazer completinho. Bem, com bastante calma. Ó, 2 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado. Ó. Então, onde tiver x, troca por 1. Mais 3 vezes 1 ao quadrado. Justamente o que eu não queria fazer era ficar somente próximo da base 1, né, gente? Ó. E tem pergunta aí que você vai ter que fazer exatamente o que eu estou fazendo, ó. Que é 1, hein? Pelo amor de Deus. Depois daquele i que a Luma trouxe, ó. Aqui, 1, mais. Aqui dentro agora. Podia ter distribuído? Podia, mas não quero não. 2 vezes 1, mais 2. Olha lá. Fecha. 3. Aqui melhor ainda, ó. 1 ao quadrado. Se fosse 0, melhor ainda. Mais 2 vezes 1 ao quadrado. Se fosse 0 no lugar do x, cara, isso aqui tudo ia zerar, ó. Todo esse trecho ia zerar. Aqui ia zerar. E aqui ia ficar indeterminado, ó. 0 sobre 0. Não teria a resposta. Então, quem é o meu F' de 1? Ó, respondendo a pergunta de vocês. Quem é meu F' de 1? Vamos lá. 2 vezes 1 dividido por 1. 2. 3 vezes e elevado a 1. Então, mais 3e. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Vezes 3, 12. 12. Só anotar aqui, vai. Isso aqui dá 12. Esse trecho aqui dá 12. E esse parênteses, 1 mais 2, 3, ao quadrado, 9. 12 vezes 9, 108. Mais 108. Bem aleatório, né? E aí a resposta final era só somar o 2 mais o 108, 110, mais 3e. Você multiplicou o 3 pelo lado esquerdo dele e o lado direito, isso? Não, eu fiz uma vez só. Uma vez só. Ó, Então, aqui mas... dentro deu 4. Seria assim, ó. 4, deixa eu trocar a cor, ó. 4. Isso aqui dá 4, concorda? Aqui dá 3. E aqui dá 1 ao quadrado, 1 mesmo. Disfarça. 3, 3 ao quadrado, 9. Ó, é o calor e a cachaça. Olha lá. Fica trocando café por pinga. Olha lá, 4 vezes 3 vezes 9. Tá, isso aí. Beleza? Cara, eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam ali numa pancada só. Deixa eu dar um tempinho para vocês anotarem, né? Tirarem um print. Aproveita. Printa o que você quer. Agora eu vou passar por lá, tá? Vou passar na atividade. Deixa eu só ver se eu respondi o Matheus e só ver se eu respondi a Victória. A Vitória disse que ok. Boa, Luma, é importante. E como tem integral ali, vale a pena guardar essa... Eu tatuaria no corpo, né? Mas também imprimir é legal. Barra, abate favoritos, mas pessoalmente é um negócio mais tranquilo. Também acho. Segurar, ter tela no caderno. Eu conheço professores que vão odiar essa história de você fazer isso, viu? Ô, Vitória, acho que eu respondi, né? Acho que o Matheus também eu respondi. Ó, vamos lá. Ô, povo, tudo bem, né? Até aqui? Vamos dar uma passada na... Alguém falou que tá tudo bem ali, mas já tá offline. Gabi e Rodrigo, Luiz, estou com vocês aqui no Canvas, tá? Só falar. Vamos no teste, ó. Vamos dar uma passada no teste.
Olha como que agora vai mudar tudo, ó. Olha como que agora muda tudo. Como que agora parece que agora vai. Aqui é aquele de desenho, né? Eu quero o valor do limite da função para x igual a 1. Se você ainda está com a versão na sua tela para x igual a 2, ignora. Pensa nessa linha aqui, ó. Pensa nessa linha, tá? Não aqui. Não aqui. Aqui seria o 2. Eu quero que você olhe para essa linha e imagine a resposta aqui. Bom, vamos lá. Eu quero chegar nesse tracejado. Vem pela direita. Para onde ele vai? Vem pela esquerda. Para onde ele vai? Chegou? Olha para cá. Bom, meu y está aqui e meu y está aqui. Pergunta é, se os limites laterais apontam para o mesmo lugar, existe limite. E o limite é para onde ele está apontando. Mas tem que apontar os dois para o mesmo lugar. Se os dois não apontarem para o mesmo lugar, não existe limite, então, para aquela função. Para aquele ponto. Por que eu tive que trocar de 1 para 2? Ó, se eu deixo 2 aqui, tem resposta, né? Ó, o limite está aqui, ó. Tá vendo? Não teria uma resposta aqui na alternativa, né? Ó, não teria uma resposta aqui para o 2. Uma resposta exata, né? Então, a ideia é, eu não estou perguntando para o 2, eu estou perguntando para o 1. Então, se a sua versão ainda está 2, quando você me mandar essa primeira versão e abrir a segunda, você vai ver que ela vai estar atualizada, tá? Acho que eu respondi a pergunta já do limite, né? Do desenho. Se não, volta nos primeiros vídeos de aula lá. Ó, olha esse caso aqui. Calculando-se o limite, obtém-se. Bom, o que você tem que fazer? Troca o 2 aqui, troca o 2 aqui, troca o 2 aqui, troca o 2 aqui, troca o 2 aqui. Se fica 0 sobre 0, o que você vai fazer agora? L'Hopital. Você não vai ficar pensando em casos de fatoração. Vai direto para o L'Hopital. L'Hopital você vai fazer isso em 3 segundos, tá? Faz a derivada em cima, faz a derivada embaixo, troca o 2. Fechou? Se der 0 sobre 0. Se não der 0 sobre 0, vai aparecer a resposta direto já para você. Mesmo que não exista. Mesma coisa aqui. Troca o 9 aqui, troca o 9 aqui, troca o 9 aqui. Deu 0 sobre 0? Teorema de L'Hopital. Não deu 0 sobre 0? Então, uma das respostas está aqui. Ok? Ah, não quero fazer teorema de L'Hopital. Tá bom, então vai lá, faz um conjugado aqui, fator comum em evidência aqui, também dá. Aí você vai usar as suas habilidades matemáticas. Eu faria L'Hopital, agora que você conhece L'Hopital, é a hora de usar teorema de L'Hopital. Bom, teorema de L'Hopital, né? Pergunta 4. Valor do limite para x... Bom, de novo. Antes de explicar L'Hopital, você ia para fatoração, aí ia ficar uma prova linda, né, de matemática mesmo, você provando todas as suas habilidades matemáticas, seria maravilhoso. Mas, agora você sabe L'Hopital, velho. Você trocou o 2, deu 0 sobre 0, deriva em cima, deriva embaixo. Troca o 2, morreu. 3 segundos você faz essa conta. Aquela pergunta que o Matheus se referiu a uma grande palhaçada. Eu tô te dando uma derivada até simples aqui, ó. Uma derivada simples, quarto grau, tomba, tira, multiplica, lembra? Tomba, multiplica, tira 1, tomba, multiplica, tira 1, tomba, multiplica, tira 1. Vê o que acontece na primeira derivada lá. Faz a primeira derivada, na sequência, onde tiver x, põe 0. E vê o que sobra. Só isso aí. Pergunta 6. Essa é a pergunta da Victoria. Aqui, Victoria, vai uma dica para você. Você tem duas saídas. Uma, a mais bonita, né, que o professor mais se orgulha. Regra da cadeia. Faz a derivada de dentro, vezes a derivada de fora, tomba o 2, tira 1, sem mexer aqui. Como vai ficar a primeira potência, minha sugestão era sair multiplicando tudo. Aí você deriva de novo, porque eu estou te perguntando a segunda derivada. Mas, o que eu faria se fosse você? Como aqui é quadrado, eu desenvolveria esse quadrado primeiro, ele vezes ele mesmo, lembra? Lá fora da conta, sem se preocupar com regra da cadeia. Só porque é quadrado. Se fosse cubo, aí a regra da cadeia era mais rápida. Mas como é quadrado, desenvolve ele separado. Você vai ter um grande polinômio aqui. Um grande polinômio. Aí o que você faz? Deriva uma vez, pega o resultado e deriva de novo. Deve cair em uma dessas respostas aqui. Ok?
Fica a dica aí, ou pelo quadrado, ou pela regra da cadeia. Puta, como eu gosto dessa pergunta 7. Eu repeti ela 2 vezes, né? Essa pergunta tem muito a ver com tudo que vocês fazem aí na prática do trabalho de vocês, né? Cara, foi modelado aqui, tem um modelo matemático que calcula para mim o número de bactérias numa cultura após a aplicação de um bactericida. E aí criou-se uma fórmula para identificar, para que eu possa contar o número de bactérias após a aplicação do bactericida. Então, o que eu quero nessa pergunta 7? Aliás, antes da pergunta 7, deixa eu passar pela pergunta 10. Pergunta 10. É a mesma história da bactéria. Mas antes da 7, vamos entender aqui o contexto. O que eu quero? Você vai calcular para mim o número de bactérias ao final de 1 minuto. Vai calcular para mim o número de bactérias ao final de 2 minutos da aplicação do bactericida. E você vai calcular a taxa média de variação. Quanto variou entre 1 e 2 minutos? Foi exatamente essa sequência que a gente fez na aula. A gente calculou primeiro a taxa média de variação. Então, x igual a 1, ou t igual a 1, t igual a 2, é a variação de t. Faz lá 2 menos 1, você tem a variação de t. E quem seria o meu delta y? Seria o n de 2 menos o n de 1. Troca o t por 2, vê quanto dá. Troca o t por 1, vê quanto dá. Faz a diferença dos dois. Faz a diferença do n de 2 menos n de 1 dividido por 2 menos 1. Você vai ter o número de bactérias entre 1 e 2 minutos. E aí é legal entender esse número. É legal entender o que é o N1, é legal entender o que é o N de 2. Depois é legal entender a variação, o que acontece com a aplicação do bactericida. Aí a gente volta na 7, porque agora a pergunta na 7 é diferente. Eu não quero taxa média, quero taxa instantânea. Exatamente a sequência da aula, galera. Eu quero agora aqui quantas bactérias tinham na cultura exatamente depois de 1 minuto. Não quanto variou. Agora eu quero exatamente após 1 minuto da aplicação do bactericida. Como eu quero a taxa instantânea, então eu quero agora que você faça para mim a derivada. Eu quero que você derive essa função em relação a t. Quando você for derivar em relação a t, na 10 não é derivada, a derivada é só aqui, porque aqui é instantânea. Quando você for derivar, você vai ver que o t é denominador. Se o t é denominador, a gente vai usar a regra da divisão. Como aqui não tem t, é uma constante, a gente não vai precisar trabalhar com esse 2.000 na conta. Tudo que interessa para a gente está aqui. Ok? Então, essa é derivada e a 10 é taxa média. Não é derivada. Essa pergunta 8, então, para mim, é a pergunta que dá um pouco mais de trabalho para vocês. Olha lá, e elevado a 2x vezes ln de x. Aqui é um produto. O que eu sugiro aqui? U, V, calculo linha, calcula V', e aí monta a regra do produto. Muita gente vai errar porque não vai montar a regra do produto. Aqui é uma multiplicação, não é uma conta de mais. Eu não posso só derivar aqui e aqui. Tem que voltar na aula, assiste o vídeo da aula passada e retrasada, onde a gente fala de regra do produto, tá? E por fim, a pergunta 9, que estava faltando, que é uma de continuidade. Aqui vocês vão ver que eu dei uma melhorada também. Na primeira versão, tá tudo colado aqui, né, ó. O texto tá todo colado. Aí eu consegui mexer nisso aqui usando a linguagem LaTeX. Turma, determine se a função definida por f de x é contínua ou descontínua para x igual a 2. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro descobre se tem f de 2. F de 2 é o y para x igual a 2. Bom, se o x é igual a 2, meu y é 7. É isso que ele está dizendo aqui. Se o x é 2, o f de x é 7. Eu sei que existe f de 2, é 7. Para ela ser contínua, agora, é preciso que o limite exista e seja 7 também. Então, o que você vai fazer? Agora você vai para o menor e para o maior, você vai para aquela coisa dos limites laterais, volta na aula de limites laterais, limite pela direita, limite pela esquerda, quem é maior, quem é menor, vai trocar o 2 e vai ver se dá 7 nos dois. Aliás, vai ver o que dá. Se forem iguais as respostas, existe limite, mas só isso não resolve. Se forem iguais e existir limite, e se esse igual
for igual a 7, aí ela é contínua. Se não for igual a 7, ela não é contínua, ela é descontínua, simples assim. Então aqui, E você acha que é o que aí nessa 9? putz, eu tô numa dúvida danada, sabe por quê? Porque a única informação que eu tenho é o f de 2. Eu não tenho limite ainda. Entendeu? Eu teria que calcular o limite. Aí eu volto aqui, ó, olho aqui, troco 2 aqui, troco 2 aqui. Se não deu 7 aqui logo de cara, eu já venho aqui em descontínuo, entendeu? Eu tô dando tempo de você fazer a conta. Eu tô no meme da Nazaré agora e você tá olhando os cálculos em volta de você. Bom, respondi. Sem você saber, eu respondi. Ó, e a pergunta 10, taxa média. Tá aí. Termino por aqui. Quero saber o seguinte agora. Elucidou, iluminou? Iluminou? De novo, essa história de eu me ofender, vocês têm que parar de falar comigo na aula. Vamos fazer uma aula só de diálogo meu, monólogo meu aqui. Professor, eu fiz 3 vezes o 8 e continua não estando certo. Vamos ver a 8. Ah, vamos lá. Eu posso fazer algumas perguntas para você? Você fez essa historinha aqui do lado de U, linha, V e V linha? Vai lá, Luma, vai falando sim ou não. Ah, não, não, é que você está com problema na regra do produto, vai. Não coloca tudo no mesmo pacote. Porra, depois de L'Hopital agora eu tirei todas aquelas contas de limite que você tinha que fazer. Só aplicar L'Hopital. Fala aí pra mim. Vamos só falar da 8, só pra você. Vamos falar da 8. Vamos falar da 8. Sugestão. Cara, eu tô escrevendo na prova, eu prometi que eu não ia escrever. Ó, U e elevado a 2x. O linha. Isso aqui tem que fazer, Luma. O linha. 2 que multiplica e elevado a 2x. V. Ln de x. V', 1, que é a derivada do x, sobre o próprio x. Linha sobre u. Olhei lá na tabela, tá, Luma? Tá na tabela que você pacificou. Velho, e agora? Agora é hora de montar isso aqui, ó. U' vezes v menos u v'. Olha lá. É isso aqui. É sério mesmo que você não achou a resposta? Depois você deve ter que trocar o x por 1, né? A minha pergunta para você, aqui não é menos, não, aqui é mais, Luma. Me perdoa, aqui é mais. É que você vai ver que tem uma parte aí que tanto faz, se fosse menos ou mais ali, ele vai embora. Eu não vou te dar dica, não. Eu tô com um problema de como eu continuo. Uai, monta, primeiro monta, monta na ordem que eu coloquei aqui. É o que você vai fazer? Montou na ordem, copiou cada um no seu lugar? Isso vem para cá. Quem é V? Isso vem para cá. Quem é isso? Vem para cá. E esse aqui vem para cá. Cara, monta um do ladinho do outro, Luma, pelo amor de Jesus. Um do ladinho do outro. Aí o que você vai fazer agora? Pode ser até aqui, se você quiser, ó. Pode ser até aqui. Onde tem X, troca por 1. Onde tiver X, troca por 1. Troca por 1 aqui, troca por 1 aqui, troca por 1 aqui, troca por 1 aqui. Aqui você precisa de uma calculadora para saber quanto dá, né? Aqui não, pode deixar na forma de E mesmo, tá vendo? Toda a resposta na forma de E. Porra, Luma, até eu, mano. Cabeçuda. Agora bate a cabeça na parede 3 vezes para mim, ó. Ó, era muito sussa, velho. Principalmente esses caras que eu trouxe, um trecho da conta que você já deve ter percebido o que aconteceu lá. É muito sussa essa parte, muito sussa. Só que eu preciso montar o produto, eu não posso só sair derivando, tá?
Bom, o que mais, hein, gente? O que mais? O que mais? O que mais? Meu resultado continua dando 2e elevado a 2x. Beleza, troca o x por 1, mas é... Ai, meu Deus do céu, era a hora que eu ia dar um tapa na sua cabeça, não. Vê lá se tem alguma resposta, cabeçudo. Bom, o que mais? Onde eu posso ajudar vocês? Não vou me ofender não, Matheus. Eu vou arrancar sua nota, parceiro. Ser zero. Tatuar não tem mais. Ô, louco, Sandro. Tá cheio de tatu, mano? Eu tô precisando fazer uma. Mas eu não quero ofender os meus tatuadores, entendeu? Tem dois amigos tatuadores, eu preciso. Já pedi pra um, mas ele tá sem tempo. Tem uma segunda que tá começando. Vou começar a tatuar essas fórmulas todas. Tinha um amigo meu que tatuou o E e o Pi, cara. Vários números do Pi no braço, para não esquecer. Muito bom. E o Pi é infinito, né? Só pra vocês saberem. Bom, chega. Vou encerrar as gravações, tá? E aí eu fico só com as dúvidas de quem realmente vai precisar tirar dúvida para mim aqui, ó. Então, encerrando a gravação. Boa sorte aí, bom trabalho. Não falo mais da atividade com vocês, tá? Então, encerrei a gravação aqui no Canvas. Vou encerrar a gravação no Meet também. Ó, não tem mais gravação. Fechamos. Tô me despedindo aqui. Beijo.